Tudo bom, Luan? E você? Tudo ótimo. Uma alegria estar aqui novamente com todos vocês. Hoje achei que não ia poder estar aqui, né? Mas Uhum, bem, justamente hoje, como nada é por acaso, eu tive, nossa, uma enxaqueca muito forte e a gente veio justamente falar sobre dor, sobre dificuldade, sobre as nossas sombras e qual a postura uhum, sistêmica. Então sim. eu acolhi. Eu olhei para ela, no fundo era meu corpo pedindo para eu descansar um pouco, tive que cancelar os atendimentos do dia, mas depois veio esse sim, veio a melhora, e é muito bom estar aqui hoje para a gente falar de um assunto tão importante que é olhar para nossa sombra, né? Todos nós temos sombras, nós Uhum, somos feitos de luz e de sombra. Mas com muitas certeza. vezes, quando a gente se depara com a nossa sombra, a gente quer fazer o quê? Empurrar, se livrar, mudar a força no tempo que a gente decidiu que vai ser. E o que que acontece quando a gente faz isso? Essa sombra cresce, ela toma uma proporção muito maior e tudo aquilo que a gente põe o nosso olhar, e nesse caso, quando a gente está querendo se livrar, a gente está colocando o nosso olhar nela, tudo isso cresce, né? Então, a importância da gente olhar para todas as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas limitações e dar um lugar a elas, porque Uhum, pelo trabalho do Bert, a gente tem assim uma tranquilidade, uma paz de entender que a vida não é um caos, como a gente imagina. A gente costuma dizer que a vida não tem sentido, que tudo acontece ao acaso, e não é bem assim, né? Ele nos mostra que com certeza. tudo que vem, mesmo as nossas limitações e dificuldades, estão a serviço de algo maior na nossa vida. E às vezes é difícil, porque com a dor a gente se desespera, né? Com uma ferida, com uma emoção muito difícil, a gente fica realmente, talvez blindado até do mundo para a gente poder olhar. Mas se a gente começa a desenvolver esse olhar sistêmico e entende que tudo vem ensinar algo, a gente se abre. E ao se abrir, essa dor pode ficar pelo tempo necessário e depois a gente consegue se despedir. É diferente, né? Em uma situação, a gente quer empurrar, se livrar de qualquer jeito e ela cresce e a gente fica cada vez mais nisso. Na outra situação, a gente diz: ok, você pode estar o tempo que for necessário, eu dou um lugar a você no meu coração, porque eu sei que você vem me ensinar algo. Uhum, E quando eu faço isso, eu ganho força. E ela, no fim, acaba se diminuindo até o momento em que ela pode se dissolver. E assim é com todas as nossas dificuldades e limitações, especialmente aquelas que vêm do nosso sistema, né? De todos os enredamentos que a gente tem familiares, de todas aquelas coisas que vêm dos nossos antepassados, que atuam em nós. Então, às vezes, uma agressividade, às vezes, uma vitimização, às vezes, comportamentos que a gente vê na gente e a gente julga e tem raiva e tem vergonha, mas que vêm desse sistema. E por que que eles vêm? Por que que a gente repete tudo isso? Para que agora a gente tenha a possibilidade de curar isso nesse sistema. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, é uma pessoa muito orgulhosa uhum, e a gente não consegue se livrar disso e tem raiva, e às vezes a gente quer. Mas se a gente dá um lugar para isso, olha para isso e fala, bom, o que que ele veio me ensinar? O que que esse orgulho vem me ensinar? E muitas vezes a gente vai ver que isso vem lá de trás, do pai, da mãe, da avó, de quem quer que seja. Talvez esse orgulho venha para justamente tentar incluir a humildade no meu sistema. E quando eu consigo olhar para ele de uma forma amorosa, eu consigo ser mais humilde e assim eu introduzo no meu sistema algo que estava excluído, que nesse caso seria a humildade. uhum, sim. E eu vejo que tem aqui uma pergunta, e quando a gente entra em confusão com parentes e amigos sem querer, na verdade a gente nunca entra sem querer, né? Sempre quando a gente se vê numa situação como essa,
a gente tem uma parcela de responsabilidade. A gente pode não enxergar, e geralmente a gente não enxerga, porque é muito difícil. Mas não é à toa, né? Quando a gente começa a incomodar as pessoas, geralmente é porque a gente está fora do nosso lugar. E como que é estar fora desse lugar, que eu sempre falo aqui, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente entra num grupo de amigos e a gente chega por último. Mas a gente já quer tomar as decisões. A gente, de alguma forma, desrespeita o lugar de quem veio antes. E aí a gente sente esse conflito. Muitas vezes na família, a gente quer mandar nos nossos pais ou a gente quer mandar nos nossos irmãos e a gente não percebe porque a gente faz isso por amor. A gente quer ajudar, mas ao tentar ajudar, a gente sai do nosso lugar e pisa no lugar do outro. E é quase como numa fila, né? Você vai ao cinema, na bilheteria, você vai comprar um ticket. E de repente você fura a fila. Como aquelas pessoas reagem, né? Muito mal, elas se sentem desrespeitadas. E mesmo que você não tenha percebido que você estava furando fila, você gera isso. Então, muito do que acontece nesses conflitos é porque nós estamos fora do nosso lugar sem perceber e totalmente por amor. E aqui eu queria trazer uma coisa importante sobre o ajudar, né? Nós geralmente queremos ajudar quem amamos. Nós queremos salvar quem nós amamos. E o Bert nos ensina que isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Primeiro, porque ao tentar salvar e fazer pelo outro, nós os enfraquecemos, tiramos força dele. E também trazemos para a gente todos os enredamentos e o peso envolvido nessa situação. Porque ninguém salva ninguém. A ajuda, ela só é eficiente se a gente respeitar algumas regras. E a primeira delas é: eu só posso dar o que o outro pede, o que ele precisa e aquilo que eu tenho para dar. Eu não posso tentar dar mais do que o que eu consigo e eu não posso dar mais do que o outro pediu. Porque se eu estou tentando dar a mais do que o outro pediu, eu estou, de alguma forma, me colocando superior na vida dele para saber o que é melhor e eu já inverti, então, a ordem, né? E aí eu já sofro as consequências disso. Sim, aqui tem uma pergunta da, deixa eu ver, Eliane, que ela diz que não está conseguindo lidar com o luto da irmã. Morreu há 3 meses e estou perdida. Sim, o luto, ele precisa ser vivido até o fundo. O choro precisa vir, as lembranças, a gente precisa deixar fluir. O que a gente geralmente faz é assim: já deu 3 meses, eu preciso me recuperar, eu preciso sair disso. E aí a gente não vivencia aquela dor profunda que a nossa alma está sentindo. E a gente precisa sentir isso. A gente precisa deixar vir, porque quando eu sufoco, quando eu agarro, quando eu prendo, isso vai para o meu corpo. E fica ali de alguma forma preso, ou através de um nódulo, ou através de uma dormência, de alguma coisa que se transforma em algo pior. E ainda mais, se eu não consigo viver todo esse luto, muitas vezes eu acabo por ficar enredada nessa morte. E o que é isso? Eu começo a viver a minha vida numa sobrevida. Assim, eu não me conecto com a vida. É uma metade de uma vida. É uma conexão fraca com a vida. Eu começo a ficar fraca e não querer mais, sem forças. Então, é muito importante vivenciar o luto plenamente. Lembrar de tudo isso. E quando o seu tempo passar, você olhar para essa irmã e internamente dizer: agora eu consigo seguir adiante com você dentro do meu coração e eu te dedico tudo de bom que eu conquistar nessa vida. Porque no fundo é isso que os mortos querem. Eles não querem o nosso sacrifício. A gente acaba inconscientemente juntando ao destino deles difícil de uma morte, a gente junta nisso
o nosso sacrifício, a gente deixa de viver em função disso. E isso pesa ainda mais para eles. Então, a gente vê muito no campo, na constelação, os mortos, eles querem apenas descansar, mas eles muitas vezes não conseguem porque os vivos acabam fazendo esse sacrifício. Então, se você puder internamente, no seu tempo, vivenciar esse luto, chorar o que é preciso e dizer a ela: agora eu carrego você no meu coração e eu faço da minha vida algo de muito bom em seu nome, isso é mais leve, isso te traz força e também traz força para ela onde ela estiver. E aqui, Luan, eu vi alguém tinha comentado algo sobre o xamanismo, que diz que a nossa sombra é algo muito importante. Sim, as nossas sombras são aquelas professoras da nossa vida. A gente aprende muito através das dores, das dificuldades. A dor é um veículo de aprendizado. É claro que é uma delícia estar na luz, é uma delícia estar feliz, alegre, mas a vida nos ensina através do difícil, da limitação, da dificuldade, daquela parte que a gente olha, nossa, e a gente fala, puxa vida, eu não acredito que eu sou assim, né? E como é rico quando a gente se descobre assim. Então, no processo, por exemplo, de formação, muitas vezes a gente se pega, se descobre num lugar de vítima. E aqui, gente, todos nós que estamos aqui nessa live, todos nós em algum momento da vida nós nos vitimizamos. É quase que uma tendência natural. A gente acaba indo para esse lugar mais cedo ou mais tarde. Ou a gente tem uma postura arrogante diante de certas coisas na vida, todos nós. E às vezes nós não percebemos isso. E quando nós, através da dor, né, ou da reação do outro, nós podemos perceber isso, isso é um presente, porque a gente tem a chance agora de aprender e ressignificar e transformar e dar um passinho a mais em direção à humildade, em direção ao amadurecimento, né? Porque se eu me percebo vítima, se eu me percebo criança, eu tenho a oportunidade de crescer. Mas se eu nem tomo essa consciência, se não tem nenhum conflito em nenhum lugar para eu poder enxergar isso, eu sigo criança a vida toda. E aí eu deixo de crescer nessa jornada aquilo que eu podia, porque nós estamos aqui para crescer. Nós viemos aqui para aprender muitas coisas, né? E aqui alguém pergunta: não sei por que é tão difícil para dizer não para alguém. E isso acaba sobrecarregando a minha energia. Bem, você precisa aprender a dizer sim para você. Geralmente, quando a gente pergunta quem é a pessoa mais importante da sua vida, ninguém responde eu mesma, porque isso é tido como um egoísmo. E sim, em alguns casos é um egoísmo. Mas nós só podemos doar, estar pronto, transbordar para o outro quando nós cuidamos de nós. É quase como se não cuidamos do nosso jardim, ele não pode florescer. Como eu vou dar ao outro aquilo que eu não tenho? Então, se eu sigo dizendo sim a todo mundo, eu estou dizendo não a mim, mesmo que eu não tenha consciência. É uma escolha. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: aprenda a dizer sim para você. Quem é você? Muitas vezes essa pergunta é difícil responder, seja porque através da educação dos nossos pais, a gente foi se moldando para ser fiel ao nosso sistema, e isso todo mundo aqui passou por esse processo, e aí em determinado momento a gente começa a despertar e entender o que tem na minha essência, o que realmente é meu, o que é da minha formação, da minha família, o que não me serve mais e o que é aquilo que eu quero continuar. Isso são perguntas e questionamentos que nós devemos ter em algum momento da vida, porque senão nós seguimos presos às chamadas crenças limitantes, né? Então, eu preciso começar esse mergulho. Gente, autoconhecimento é fundamental. Então, eu me lembro claramente de uma época na minha vida, depois de ter engravidado tantas vezes, eu tenho 12 filhos, sendo que 9 estão em outra dimensão e 3 estão comigo.
Então, depois de engravidar muito tempo, de me dedicar à maternidade, de ter meus filhos, ao casamento, me dedicar a tudo isso, eu lembro claramente de um momento em que eu pensava: o que que eu gosto de fazer? Quem é a verdadeira Gisela? O que que vai dentro de mim? O que que não concorda mais com certas questões? E eu não sabia a resposta. Eu não sabia o que me trazia prazer, o que me trazia alegria, o que brilhava meus olhos, de tanto me doar para os outros. E é legal se doar para os outros, mas nós precisamos cultivar o nosso interior, a nossa essência, a nossa alma, porque ninguém consegue dar o que não tem, né? E aqui, por exemplo, no relacionamento a dois, né? A gente diz muito que quando o casal está bem, os filhos estão bem. Mas quando o casal não está bem, ambos, né, se perderam de si e se perderam também, né, da união e tudo mais, isso reflete. Então, é muito importante essa pergunta, eu te agradeço. E essa é a minha resposta. Você precisa primeiro dizer sim a você. Aqui tem uma pergunta da Brigadeiria. Eu vou fixar ela nos comentários para te ler. Tu Eu consegue ler? estou, Eu estou sozinha há 9 meses em casa por causa da pandemia. Meus filhos moram cada um num país e ninguém me quer com eles, nem falam comigo. Eu estou lutando muito para me manter viva. Penso em suicídio. Olha, a primeira coisa que eu posso te dizer é importante buscar ajuda se você se sente assim, de um profissional, de um psiquiatra. Muitas vezes é necessário um remédio, uma medicação, né? Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é isso. Agora, uma segunda coisa é: olhe um pouco mais para dentro de você, como eu acabei de dizer, sabe? Se acolhe um pouco mais e faz esse mergulho interno, porque eu sei que é difícil, muitas pessoas estão experimentando uma solidão muito grande nesse momento. Para umas é mais pesado do que para outras. É um momento de elas se veem confrontadas com tudo isso. Muito provavelmente essas questões com seus filhos já eram, né, existentes, esses conflitos, essas questões, mas a pandemia fez com que tudo isso viesse à tona, né? Como em alguns casais, como em vários relacionamentos. Ela trouxe para a gente esse questionamento, ela trouxe forçosamente esse mergulho. Então, além de procurar um profissional e também uma terapia, o meu conselho é olhar um pouco mais internamente, né? O que que isso está te tocando? Em que ponto, né? E a constelação pode ajudar nesses casos, o atendimento sistêmico também, mas sem conhecer direito os fatos, é muito difícil eu te dar algo mais palpável. Sim. Essa eu já respondi, que é a de dizer não, né, para alguém, sobrecarregando a E minha energia. eu fixei aqui uma pergunta da Raviela. Apareceu para ti a pergunta? Não, tá me aparecendo a da Joyce, que eu já Ah, respondi. é o seguinte, apareceu aqui. Como esquecer alguém que te machucou muito? Ravilela perguntando. Como esquecer alguém que te machucou muito? Essa é a pergunta? Isso. Apareceu para ti? Apareceu. Olha, não se trata de esquecer. Se você tentar esquecer, você vai ficar vinculado a essa pessoa o resto da vida. O caminho é outro. O caminho é dar o lugar a essa pessoa. Eu sei que é difícil, porque na dor a gente não quer, a gente quer excluir. Mas se a gente exclui, a gente desrespeita a primeira lei sistêmica e a gente tem enredamentos seríssimos, nossos filhos também, e todas as áreas da nossa vida. Então a gente não pode excluir. A primeira coisa é olhar e ser grata para tudo que você aprendeu, mesmo com a dor dessa relação. Quando você consegue ser grata a essa pessoa, você começa a dar um lugar no seu coração.
Eu não sei se é, eu não entendi se é um relacionamento amoroso ou se é uma amiga, quem é, mas certamente essa pessoa tem um lugar na sua vida. E você precisa dar esse lugar para essa pessoa no seu coração. Só quando você faz isso, inclui essa pessoa, agradece internamente por tudo que você recebeu dela, você consegue se desvincular amorosamente e respeitosamente dessa pessoa. Agora, como nós estamos falando de sombras, dificuldades e dores, você pode olhar para essa dor enorme que ela te causou e mergulhar nela e de alguma forma tentar entender o que ela toca lá dentro de você. Será que antes você já sentiu essa sensação, né? Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que essa pessoa tenha te feito se sentir excluída, né? Isso é muito comum. E aí você mergulha nessa exclusão. E aí você vem e começa a lembrar de momentos da sua infância em que você se sentiu excluída, ou na relação com seus pais, ou em que quer que seja. E aí você passa a olhar para essa exclusão de uma nova forma, dando um lugar e dizendo, ok, eu sinto você novamente, você vem mais uma vez tentar me mostrar algo, eu dou um lugar para você, para que eu possa em algum momento entender o que você está tentando me mostrar. Então isso é só um exemplo, né? Suponhamos que tenha sido outra sensação, mas sempre essa dor, ela tá tão forte, ela mexe tanto, porque ela vem trazendo algo que lá atrás já aconteceu, provavelmente. Sim. Como desapegar de ressentimentos para deixar de viver o passado? É mais ou menos a mesma coisa que eu estava explicando, né? Tudo aquilo que eu tento me livrar cresce. Tudo aquilo que eu tento, de alguma forma, atropelar rapidamente, porque eu quero em outro tempo, eu quero rápido, eu quero processar, isso fica, isso permanece. Eu preciso olhar para isso. Por que eu tenho esse ressentimento? Raiva, eu projeto para fora, é um sentimento secundário, onde eu projeto para o outro, porque algo em mim incomoda muito. O que é esse algo que incomoda tanto? A gente precisa ter muita coragem para olhar isso. A gente precisa abrir mão de um orgulho, do ego que fica brincando com a gente. O nosso ego, meu, de vocês, de todo mundo, ele nos prega peças. Então, ele às vezes nos faz sentir totalmente vítimas ou totalmente certos e nos faz nos agarrar a isso. E o Bert nos dizia que quem procura culpados não quer cura, não quer solução. Porque se eu me agarro e digo, bom, essa pessoa que está errada, foi ela que fez isso, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, isso aí é do outro, isso não é meu. Eu posso fazer isso, mas eu nunca vou me curar. Eu vou passar 30 anos nesse ressentimento e não vou me curar. Agora, eu posso ter uma posição, uma postura sistêmica de parar, olhar e falar, espera aí, por que esse ressentimento existe? O que me causa raiva nessa postura dessa pessoa? O que isso pega em mim? Né? E o que eu tenho para aprender com isso que pega em mim? Será que é algo que eu preciso me despedir na minha vida? Uma postura que já não cabe mais, né? Onde eu estou sendo, talvez, um pouco vítima do ego, né? O quanto que eu posso abrir mão de tudo isso, me abrir internamente para aprender. E quando eu consigo fazer isso, olhar para essa sombra, para essa dor, para essa dificuldade, me abrir para ela, eu cresço tanto, eu evoluo, eu dou passos. E assim, é uma paz que vem depois, né? Depois desse sofrimento, dessa dor. Mas não dá para chegar nessa paz, nessa tranquilidade, sem olhar para essa dor. Não dá, isso é impossível. E eu sei que a gente gostaria, eu também gostaria, mas não é possível. Tenho um grande bloqueio em relação ao convívio com meu pai, pela questão dele ter abandonado. Tem mais alguma parte na Ter pergunta? abandonado minha família enquanto éramos criança. O que faço para tentar mudar?
Bem, essa questão eu falei na última live, é o seguinte: os nossos pais, eles nos trouxeram ao mundo. E se não fosse esse pai, você hoje não estaria aqui, com todos os defeitos, limitações e dificuldades que ele tem. Todos nós temos enredamentos dos nossos sistemas, todos nós temos esses pesos que vêm de geração em geração, inclusive o seu pai. E ele com certeza deu aquilo que ele podia dar com a consciência que ele tinha na época. Muitas vezes a gente gostaria que fosse diferente. E a gente pode passar uma vida desejando isso, mas isso não vai trazer a cura para você. E eu sinto que você quer essa cura. O único jeito é você olhar para o seu pai e aceitar com tudo o que ele tem, mesmo ele tendo saído da sua vida, e entender que não foi à toa tudo isso, que você aprendeu muito com isso na vida, que você hoje é quem você é, graças aos aprendizados que essa dor te trouxe. Não quer dizer que você vai concordar com a atitude dele, não se trata de concordar ou discordar, ao contrário, é sair do julgamento, é algo muito acima. É olhar para esse pai e enxergar o lado humano dele, o lado imperfeito, o lado que falha, que tem dificuldades, que não conseguiu dar nada melhor do que isso. E aceitar internamente, dizer, ok, esse é o pai que eu tenho, esse é o pai que disse sim à vida e me trouxe a esse mundo, e eu agora me permito amá-lo do jeito que ele é, porque normalmente a gente não se permite, porque a gente julga e a gente fica preso nessa raiva, nesse julgamento, e a gente não se permite. Mas você pode amar esse pai, mesmo ele tendo feito isso. Porque se você não faz isso, o seu pai, ele é metade de você. E aí você vai estar excluindo essa metade. E aí não tem jeito, porque você não consegue se integrar. Nós precisamos dar o lugar no nosso coração para o nosso pai e para nossa mãe. Isso é fundamental para que a gente tenha a força para a vida e o fluxo do amor. Se eu excluo meu pai, eu excluo a força para a vida. Eu fico enfraquecida. Eu não consigo me conectar plenamente com a vida. Então, é muito importante que você possa olhar para ele num primeiro momento e pelo menos agradecer pela sua vida, respeitosamente. E dizer internamente: eu agora te dou um lugar. Não existe outra forma. O Bert nos conta que para qualquer coisa na vida, a gente primeiro precisa tomar o nosso pai e a nossa mãe. E é difícil, não quero aqui dizer que é fácil. É um processo diário. E você pode começar, talvez, olhando para tudo aquilo que você faz e que puxou para ele, porque certamente você faz. E geralmente, tudo aquilo que a gente critica nos nossos pais é o que a gente acaba fazendo. E quando você se pegar fazendo isso, ao invés de você ter raiva, querer lutar, querer desfazer, querer. Não, você olha, sorri para isso e diz: ok, por enquanto eu ainda preciso disso, eu ainda estou aprendendo com isso, eu dou um lugar no meu coração e eu puxei o meu pai. Está tudo bem, eu tenho um pai. E ele é o pai certo para mim. Ele vem me ensinar algo nessa jornada, na minha missão, através de um caminho de dor, mas é um ensinamento valioso. Então eu me abro para isso. Uhum. Aqui tem uma pergunta, vou te mandar. Meu pai foi embora, minha filha tinha 45 dias. Ela tem 2 anos e pouco contato com ele. O que fazer para... Tá Ela não cortado. ter esse bloqueio. Olha, Mariana, primeiro você tem que se reconectar internamente com esse pai. O que acontece quando a gente rompe internamente com os nossos pais? Os nossos filhos, muito provavelmente lá na frente, eles ficam enredados nessa dor dos pais e eles rompem com a gente. Isso é muito comum, eu atendo muitas pessoas assim. Então, para que você possa, de alguma forma, romper com tudo isso, com esses enredamentos, com esse padrão repetitivo, você precisa olhar para o seu pai. Não é a sua filha que tem que olhar para o seu pai, primeiro é você.
Claro, você pode trazer o vovô para o coração dela, falando, contando histórias, dizendo como seu pai é legal nisso ou naquilo, aquilo que você puder contar para ela, aquilo que você tiver genuíno dentro de você. Talvez uma lembrança gostosa e você contar, mas não adianta. Ela sente, você não precisa contar para ela, mas ela sente esse pai excluído. Não tem jeito. O trabalho da constelação e toda a filosofia do Bert vem nos ensinar que energeticamente nós sofremos todas essas influências. Então, a sua filha, energeticamente, ela já sofre essa exclusão dentro dela, ela tendo consciência ou não. Pode ser que, de repente, ela até algum dia desenhe esse avô, ou ela comece a manifestar Ela, algumas atitudes. Sim? ela mandou mensagem que o pai dela foi embora e não o meu. Ela confundiu. O pai da criança. O pai da criança. Sim, dá no mesmo. Você precisa incluir esse pai no seu coração. Mais difícil um pouquinho até, né? Porque vem a raiva, vem a sensação de injustiça. Mas esse homem, ele foi um grande amor para você. Esse homem, ele te deu um presente lindo, que é a sua filha e você ama. Então, só por essas duas razões, você já consegue ser grata a ele. É você sair daquele lugar de dor e conseguir enxergar isso e dar um lugar no seu coração de um grande amor, do primeiro, do segundo, do terceiro amor, eu não sei qual que ele é na sua ordem, de um primeiro marido, enfim, você dar esse lugar no seu coração e dizer internamente, para sempre você vai ter esse lugar no meu coração. Nosso relacionamento, nosso amor foi um sucesso, porque ele me ensinou muito e ele nos deu um presente para o resto da vida, que é a nossa filha. E toda vez que eu olhar para ela e te ver nela, eu vou sorrir e celebrar porque eu te encontrei. Sei que isso é difícil, sei que falar é mais fácil, mas é possível. E todos aqueles que constelam e que conseguem fazer essa inclusão notam a diferença, porque essa filha ela, claro, sente a exclusão do pai, mas você tem um papel grande para incluir esse pai no coração dela. Então você pode dizer: Nossa, minha filha, você tem os olhinhos do seu pai. Que lindo isso. Eu soube escolher um pai tão bonito para você. Isso, no inconsciente dela, já dá permissão para que ela ame esse pai. Porque normalmente, numa separação difícil, ou num caso como esse, os filhos tomam partido. E não existe nada pior para a alma de uma criança do que quando ela toma partido de um dos pais e exclui o outro. Eu sofro tanto com a vida sentimental. Bem, o que eu posso te dizer é, ou eu posso te perguntar, como é a sua relação com seus pais? Você tomou partido no casamento deles? Isso é uma consequência muito comum. Quando a gente toma partido, e aqui a gente estava falando de uma menininha de 2 anos, agora eu falo de uma pessoa adulta. Quando a gente toma partido, e mesmo que numa pequena escala a gente exclui o outro e a gente coloca na nossa cabeça, ela é a certa, ele é o errado, ele traiu minha mãe, então ele não, né? Se fosse o caso, claro, que é uma hipótese muito comum. Então ele não serve, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Quando eu faço isso, eu estou excluindo esse pai, eu estou entrando no relacionamento deles e de alguma forma eu estou trazendo para mim quase como um imã para os relacionamentos também virem com essas mesmas questões e eu aprender a lidar com isso. Outra possibilidade é que você esteja vinculada em antigos amores, antigos namorados, né? Às vezes não foi uma relação tão forte que nem teve sexo, por exemplo, tão platônica, mas terminou de um jeito difícil e você seguiu vinculada. E aí no próximo, você terminou de novo de outro jeito e segue vinculada. E aí o Bert nos explica que a cada uma desses términos difíceis, a gente vai perdendo um pouco da nossa capacidade de se vincular. Então isso também pode estar aí
por trás dessa questão. Uhum. Porque o filho de pais separados, homens, sempre tem problemas nos relacionamentos. Eu não entendi se ela quer dizer se os filhos homens de pais separados. Será que é isso? Porque o Acredito que filho de... sim. Na verdade, a questão não é só com filhos de pais separados, né? Existem muitos casais que não se separam, vivem uma vida inteira juntos, mas em guerra, em conflito, né? E existem aqueles que se separam e permanecem em guerra e em conflito. Então eu colocaria aqui, na verdade, porque os filhos de pais que têm relacionamentos conflituosos acabam tendo dificuldade nos seus relacionamentos. E a resposta eu dei agora há pouco, porque tomam partido. Nós somos os pequenos, os filhos. Uhum. Esses pais são os grandes. Eles se escolheram, não foi à toa. Eles se escolheram para vivenciar, através da relação deles, algo importante para a jornada deles, para o crescimento deles. Eles são grandes e fortes o suficiente para lidarem com isso. Mas o que acontece? Geralmente, eles envolvem as crianças, ou as crianças que se tornam adultos se metem nisso. E quando a gente se mete nisso, a gente traz para a gente tudo isso, porque a gente começa a excluir um ou outro. Então, além disso, né, existe aquela questão da filhinha do papai e do filhinho da mamãe. Eu cresço na esfera do meu pai e determinado momento, quando é ali pela puberdade, é importante eu ir para a esfera da minha mãe para reafirmar em mim o feminino. E vice-versa. Esse menino cresce na esfera da mãe, chega na hora ali da puberdade, ele precisa ir para a esfera do pai para reafirmar nele o masculino. Se eu sigo eu na esfera do meu pai, eu vou ser o que o Bert dizia, a filhinha do papai. E ele vai ser o filhinho da mamãe. E o que acontece nesse caso? Eu tenho uma idolatria por esse pai e nenhum homem nunca vai chegar aos pés desse pai. Então, nenhum homem tem chance comigo. Por mais que eu me case, eu tenho essa idolatria. E aí é engraçado porque a gente imagina assim, bom, essa filhinha do papai vai sempre respeitar os homens e o masculino. É ao contrário. O masculino para ela não presta, porque é o único que presta é o pai. E vice-versa, para esse filhinho da mamãe, o feminino é fraco, é falho, não dá certo, porque essa mãe é idolatrada. Então, isso também é comum, e geralmente esse filhinho da mamãe vai encontrar uma filhinha do papai para casar, porque eles se atraem justamente para nessa relação eles terem a possibilidade de mudar tudo isso, de olhar agora com respeito e incluir. Então, existem muitas dinâmicas que pesam nessa questão de relacionamento, mas a gente sempre volta aonde? Na relação com os nossos pais. Não adianta tentar pular isso e falar, bom, eu não quero olhar para isso, eu quero olhar para os meus relacionamentos. Não adianta. Claro, existem outras questões ancestrais, às vezes uma avó, uma bisavó, uma pessoa que sofreu muito nos relacionamentos e acabou tendo raiva do outro sexo, e a gente fica enredada nessa energia, sendo fiel às mulheres da nossa família ou fiel aos homens da nossa família. E aí a gente entra numa relação quase como numa guerra. A gente não entra aberto, né? Então isso é muito comum nos campos, quando a gente abre numa constelação, da gente precisar olhar para essa ancestralidade e dizer, eu deixo com vocês o que é de vocês e eu sigo com o que é meu, me abrindo para o amor, me abrindo para olhar para o outro sexo de uma maneira saudável e de igual para igual. Sim. Como me livrar das mágoas dos relacionamentos passados e não ser tão insegura no relacionamento atual? Isso. Bem, você vai precisar olhar para todos os que você ficou magoada, internamente dar o lugar, como eu expliquei ainda agora, dizer internamente, mas de coração mesmo, não adianta da boca para fora. Olha, você
tem esse lugar no meu coração. Eu reconheço agora. Eu te neguei esse lugar. Eu aprendi muito com você e com o nosso relacionamento. Eu recebi muito. Para sempre você vai estar no meu coração. Mas agora eu sigo em frente. Nós seguimos caminhos diferentes. Eu deixo com você o que é seu, sigo com o que é meu. Eu te libero de mim e me libero de você. Claro que aqui eu estou falando isso muito resumidamente, de uma forma rápida, mas esse movimento, ele é lento, ele é verdadeiro, ele é profundo, ele precisa ser feito com muita abertura, imaginando essa pessoa. Se você sentir um passo adiante de reconhecer isso verbalmente para essa pessoa, não importa quanto tempo faz, você pode fazer isso. A pessoa pode tomar um susto, mas em muitos casos isso é muito necessário, porque essa pessoa às vezes segue vinculada. Então é reconhecer, porque o que a gente faz é que a gente exclui. E quando a gente exclui, não tem jeito. Gente, exclusão é uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida. Quando a gente exclui alguém, seja por preconceito, raiva, esquecimento, soberba, enfim, por qualquer coisa que a gente exclui, isso gera essa marca no campo energético, isso traz para a gente enredamento. Se não trouxer para a gente, traz para os nossos filhos. Sempre existe sofrimento, às vezes traz doenças. Aqui tem uma pergunta da Mara. Meu pai faleceu há 13 anos e não consigo perdoar meu pai. Me ajude, por favor. Queria viver bem resolvendo isso. Mara, o nome dela? Mara. Mara, eu vou dizer algo que pode ser duro e difícil para você ouvir. Mas você não tem que perdoar o seu pai. Quando você se coloca nessa posição, você está se colocando acima dele. O que quer que ele tenha feito foi o que ele pôde te dar. E ele te deu algo muito maior do que o que ele fez. O que quer que ele tenha feito é menor do que a vida que ele te deu. E para a gente equilibrar essa balança, é necessário a gente ir para o nosso lugar de pequeno. Olhar para esse pai e dizer: eu agradeço a minha vida. Sem você eu não estaria aqui. Então, eu agora abaixo a cabeça. Eu honro você, tudo aquilo que você pôde me dar e especialmente o que você não pôde me dar. Se você puder fazer isso de coração, ele recebe onde ele estiver. Esse trabalho, ele alcança todos, os vivos e os mortos, especialmente os mortos. Trabalhos, por exemplo, em casos de abortos, de irmãos perdidos, de irmãos falecidos, de pais falecidos, são muito fortes. A gente vê quando está ali no trabalho da constelação, o quanto essas pessoas muitas vezes estão angustiadas apenas esperando isso. E quando elas escutam isso, elas recebem isso, é instantâneo no campo, é algo muito forte. Geralmente o constelado sente isso no corpo, muitas vezes vem uma emoção muito grande que às vezes ele nem entende o que está acontecendo, mas porque ali algo foi recebido, ali algo foi dado. Então, você pode, claro, escolher viver nessa mágoa, mas esse é um lugar muito pesado para você, porque é um lugar de grande e você é pequeno em relação aos seus pais. E quando você puder ir para o seu lugar de pequeno, eu te garanto, pode passar daqui 10 anos e você conseguir, e aí você me escreve que eu quero ouvir. Esse lugar de pequeno é mais leve. É um lugar onde você consegue sentir a vida, a pulsação da vida. Você consegue se diminuir em tamanho, mas você cresce em alma. Acredite. Aqui tem umas perguntas que eu recebi aqui. Qual que é o Instagram da Gisela e qual é o valor da constelação? Aí é contigo. O Insta dela é Gisela Constela, né? É Gisela com 2 L's, Constela, tudo junto. Sim. Lá eu respondo tudo para você, pode me mandar privado. Eu tenho constelações, eu faço atendimentos individuais e também em grupo. Nos grupos, eu tenho algumas vagas sociais com valores reduzidos e são algumas vagas, né? Não são
não são todas, nós já não temos mais vagas para esse ano nesse grupo. Qualquer pessoa que quiser ir assistir está convidado, não tem custo nenhum. E muitas vezes, ao assistir um trabalho como esse, você recebe muito, você cura coisas do seu sistema sem estar sendo constelado. Então, vale muito a pena, mas nós temos um limite de pessoas para que caibam na tela do Zoom. Então, toda quinta-feira nós fazemos, é só mandar mensagem dizendo, olha, eu quero participar, quero assistir. Muitas pessoas acabam sendo escolhidas para ser representantes e elas topam, e são experiências fantásticas, porque elas acabam também trabalhando profundamente algo. Então, vale a pena conhecer. É um trabalho que requer que a gente deixe de lado um pouco a razão. Ele está trabalhando a espiritualidade, a alma e energeticamente, especialmente o campo da energia, né? Mais explicado pela física quântica. Não tem a ver com nenhuma religião, muitas pessoas perguntam isso e querem saber. Não tem a ver. A gente acessa a energia das pessoas, estando elas vivas ou não. É algo assim fantástico, é impressionante. Então estão todos convidados. Aqui já recebi um monte de mensagem, eu quero participar, como eu faço? Tem um link no seu canal? Lá no meu Instagram, no link na bio tem o meu WhatsApp, então é mandar a mensagem para o WhatsApp falando eu quero assistir, e aí eu coloco na lista e no dia eu envio o link para a pessoa assistir a constelação. É que horas hoje é de quinta-feira? É sempre das 8 às 10, mas no dia 10 de dezembro nós não teremos. Eu terei, então, nesse ano, mais 3 grupos. Um nessa quinta-feira agora, o outro no dia 13, que é uma terça-feira, e outro no dia 15. No dia 10 eu não terei, porque eu vou estar realizando um workshop para todos vocês que quiserem aprender um pouco mais. Tudo isso que eu trago aqui, lá eu consigo falar com calma. E além de explicar, eu faço esses movimentos, né? Algumas pessoas perguntaram, nossa, mas como que eu incluo meu ex? Como que eu incluo meu pai, minha mãe? Lá eu faço esses movimentos guiados, eu e o Bruno Queiroz, que é o meu parceiro nesse projeto. Então, a gente faz esses movimentos com os alunos. Então, é um curso tanto teórico quanto prático. O link também está lá no meu Insta, no Workshop Constelar. Isso, o Insta da Gisela aqui é Gisela Constela, né? Se vocês forem aqui, que é como olhar para nossas sombras, aí vocês conseguem acessar o Insta dela. E aqui muitas perguntas carinhosas, né? Obrigado pela live, Gisela, uma luz. E tem uma pergunta aqui da Magalhães. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 7 anos. Ele me falou tantas coisas que me magoou. E as atitudes também. Carrega essa mágoa comigo. Eu tento me aproximar dele, mas ele me trata com frieza. Existem muitas possibilidades que podem estar por trás dessa postura do seu pai. Eu queria trazer uma apenas, mas eu gosto de frisar que isso é só uma possibilidade. Nós não sabemos sem olhar realmente atrás, né? Do que está por trás dessa questão. Mas existe, por exemplo, questões onde alguém foi excluído, suponhamos uma pessoa com quem ele se relacionou antes, uma namorada, ou uma primeira esposa, alguém que ele tem excluído. E muitas vezes a filha fica colada nessa energia dessa pessoa, né? E aí muitas vezes tem muitos problemas de relacionamento com esse pai, porque ele vê nela inconscientemente essa outra pessoa representada. Então isso é apenas uma possibilidade desse pai não conseguir se aproximar. Existem outras, né? Como os filhos tomarem o partido da mãe de alguma forma e esse pai se sentir excluído e acabar reagindo. Enfim, tem várias explicações que podem estar por trás, mas o caminho é sempre esse. É você conseguir olhar para ele e aceitar tudo como foi. Eu sei que não é fácil, eu sei que requer muito de nós. Mas sem você aceitar tudo como foi, se você ficar sempre no mas se tivesse sido assim, eu queria que tivesse sido de outro jeito, e ficar nisso,
Isso não vai te trazer força, ao contrário, isso não vai trazer nada diferente na sua relação. Agora, se você puder olhar para o lado dele, né, para aquilo que você olha nele, que você encontra de bom, que você pode reforçar o seu amor, a sua gratidão, o seu respeito, mesmo que dissociando um pouco de tudo isso que você ouviu, você começa a alimentar dentro de você esse olhar respeitoso, porque por mais que você tente essa reaproximação, pela sua mensagem, talvez você ainda não consiga estar nesse lugar de pequena, olhando para ele com amor e respeito. Você ainda olha com muita mágoa, cobrança e julgamento. E ele sente isso. Então, você só tem a chance de que ele passe a te olhar de uma outra forma se ele sentir em você esse respeito e esse amor. E eu sei que é difícil. Então, o meu conselho aqui é que você consiga de alguma forma, aceitar, né? Uhum. Parece passivo aceitar. Quando a gente fala, né, na constelação, fala, olha, aceitar a vida como ela é, com tudo que ela trouxe para você, com o pai que você recebeu, com a mãe que você recebeu, com os relacionamentos que você tem. E as pessoas dizem, nossa, mas isso é passivo. E aí eu digo para você, não é passivo. Isso requer muito mais do que você ficar lutando, se degladiando e criticando e com raiva, porque isso se gasta uma energia tão grande, numa luta inglória, numa luta perdida, impossível de trazer algum resultado, porque você ficar se debatendo em tudo isso, você não consegue mudar ninguém, absolutamente nada. Ao passo que você mergulhar dentro de si, olhar para tudo isso, aceitar, a primeira coisa, o seu corpo faz isso. Ele relaxa, ele fala, que bom, eu posso parar de lutar agora. Aí você começa a ganhar um pouquinho mais de força e ficar um pouquinho mais inteira. E aí você começa a unir todas as suas partes e você se fortifica. E ali daquele lugar mais forte, você consegue se abrir para esse novo olhar. E aí você abre esse olhar para a vida e aí sim, sem você fazer nada, sem falar nada diferente para o seu pai, sem falar nada para ninguém, o seu olhar novo para a vida, a sua nova energia, a sua nova força começa a cascatear no seu sistema e de repente você se assusta porque você vê que as pessoas começam a mudar e você fala, nossa, mas eu não fiz nada para mudar, eu não tentei mudar ninguém, eu não fiquei brigando, eu não fiquei criticando, mas eu internamente aceitei, relaxei e estou agora olhando e recebendo aquilo que eu preciso receber. Então, é mágico, é impressionante, assim, eu só posso dizer, experimentem, porque não é passivo, é o contrário. Isso requer demais da gente, mas não numa luta que a gente perde força, é numa fortificação interna. Uhum. O que eu faço para a ansiedade não atrapalhar meu relacionamento? Será que ela está falando de ciúmes? Porque se for ciúmes, meu professor diz algo muito importante, interessante, difícil. Os ciúmes, eles são uma manifestação de uma pessoa que já não quer mais estar nesse relacionamento inconscientemente. Então ela começa a se auto-boicotar, boicotar o relacionamento. Isso às vezes é sistêmico, às vezes tem ali atrás nos pais, nos avós, alguma história, alguma coisa, né, que mina de alguma forma a confiança dessa pessoa. Pode ser um movimento do amor interrompido em relação aos pais. Tem muitas dinâmicas possíveis, né? Uhum. Agora, como eu curo, como eu cuido da minha ansiedade, né? Gente, num relacionamento a dois, para que ele dê certo, né? A gente precisa olhar para a gente. A gente pensa que é olhar para o outro, né? Ah, eu preciso ensinar isso, ele precisa mudar nisso, ele precisa me dar mais, ele precisa fazer. A gente começa a falar assim, né? Para fora. Isso não adianta. Eu vou contar algo para vocês. Ninguém muda ninguém. Eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo fazer com que ele seja um melhor marido, um melhor pai, falando para ele: você tem que ser o melhor pai, você tem que ser o melhor marido. Isso adiantou para alguém aqui? Eu duvido, não adianta. Mas eu posso olhar para mim, olhar para as minhas questões,
curar tudo isso e através do meu exemplo, da minha atitude, nova atitude centrada, que olha para o outro e também aceita esse outro com tudo que ele tem, eu posso mudar algo. A balança para se equilibrar, se eu dou demais, a única forma de eu equilibrar é começar a dar de menos, dar um pouquinho a menos. Não é que eu vou parar de dar, mas eu dou um pouquinho a menos. Muitas vezes, escutem o que eu digo, eu fazia isso. Você dá tanto que você sufoca o outro e nem percebe. Você dá, e você fala, puxa, eu não recebo, mas o outro tá sufocado. E às vezes ele dá um pouquinho e você nem enxerga, porque você está dando tanto ali naquela frenesi que você nem enxerga esse pouquinho que ele deu. E se eu dou um passo para trás e falo, eu vou dar agora pouco, eu vou esperar, aí esse pouquinho que ele dá eu enxergo. E aí eu dou mais espaço para ele dar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Sei que é difícil, porque as pessoas que dão muito fazem por amor. Tudo o que nós fazemos nessa vida é por amor. Mas, gente, existe o amor que cura e existe o amor que adoece. E normalmente, quando a gente está com um problema, é porque a gente está nesse amor que adoece. E adoece a gente, e depois adoece o outro. Então eu preciso olhar para mim. A gente volta para o tema. Olhar para as minhas sombras, para as minhas dores, para as minhas dificuldades, para o meu ego. É difícil reconhecer quando a gente está numa atitude de criança. É difícil reconhecer quando a gente está numa posição de vítima. E é mais difícil ainda quando a gente está numa posição arrogante. Mas se a gente permanecer ali, a gente vai continuar colhendo o que a gente colhe. Dificuldade, Exatamente. conflito, dor, tristeza, raiva. Então, Sim. não adianta. Ou a gente muda, ressignifica. E aqui, olha, mais uma coisa importantíssima que eu disse, eu repito. O papel do outro na nossa vida nada mais é do que mostrar, através dos conflitos, nesse espelho, aquilo que eu posso mudar e melhorar. Então, quando vem uma crise, quando vem uma briga, quando vem um conflito, quando vem uma discussão, vem tudo isso, é um presente. Eu sei que é difícil a gente olhar para isso como um presente, mas é porque pode ser aquela última briga daquele tipo. Porque ali eu posso aprender algo e a partir de amanhã me postar de uma outra forma. A partir de amanhã enxergar o outro de um outro ângulo e tudo melhorar. Mas se eu Sim. continuar do jeito que eu tô, não adianta. Sim, aqui tá faltando 1 minuto, né, para você encerrar a live, já vai fazer 1 hora. E tem uma última pergunta aqui da Zeli. Meu filho tem 20 anos e não consegue se desligar de mim. Não fica em nenhum emprego, chora, não tem amigos, gosta de ficar só jogando se eu deixar. Tô com depressão. E ele também. Ele se culpa. A minha pergunta é: o quanto que você alimentou de alguma forma essa postura? Eu não falo isso para que você se culpe, porque a culpa não leva a gente a lugar nenhum. Mas o quanto que você agora tem o papel de conseguir colocar tudo de uma forma diferente, dizer: eu sou a grande, eu sei me cuidar, eu sou a pessoa certa para tomar minhas decisões, você é apenas o filho, você cuide da sua vida, eu cuido da minha. Provavelmente ele está nessa postura de cuidar de você. Ele se sente responsável e salvador por você. E é muito perigoso, porque se você está em depressão, ele também fica em depressão. Se você de alguma forma sente alguma coisa, ele sente também. Então você precisa olhar para as suas questões e se colocar como grande e dizer: aqui eu cuido. Eu sou a grande, eu dou conta do meu destino. Se você não fizer isso de uma forma verdadeira, esse filho é capaz de qualquer coisa por você. Com certeza, hoje. E agradeço demais, né? Ficamos aqui já bateu 1 hora, né? E todos que querem conhecer um pouquinho esse trabalho lindo da Gisela, só o canal dela aqui, a Gisela Constela. E todos também têm a oportunidade de estar participando no Zoom, né? Contigo ao vivo, para entender mais a constelação, né, Gisela? Sim, todos estão convidados, todas as informações estão lá no meu link, @Gisela com 2 L's, Constela. Gratidão, Luan.
pelo Eu que convite. agradeço você. Gratidão a todos vocês por tantas mensagens. Não consegui ler todas, mas sinto daqui muito carinho, gratidão. Obrigada pelas perguntas e um beijo grande a todos. Eu que agradeço você e agradeço a todos também pela companhia e até a próxima. Um abraço. Até, abraço. Tchau, Tchau, tchau. gente.